Nós vamos conversar hoje com o presidente da Câmara de Ipatinga, Nardilo Rocha, que nos últimos meses tem se tornado protagonista na política da cidade. Nardilo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quero falar inicialmente de um tema que eu acho que é o que você mais escuta aqui na cidade nos últimos meses, desde quando você assumiu a presidência, desde quando começou o mandato, que é a questão da complementação dos aposentados. Vai sair? Como é que está essa situação? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, externar desde já o meu carinho e o reconhecimento pelo seu profissionalismo, viu, Breno? Talvez você não saiba disso, mas eu tenho te acompanhado, visto o crescimento da sua carreira, a sua desenvoltura como jornalista. Parabéns. Obrigado. Bom, essa questão da complementação, Breno, e você que nos acompanha aqui no Zug, ela é uma questão muito complexa. Eu falo que você tem que matar um leão de cada vez. A minha primeira briga era a de garantir a aposentadoria deles, porque eu entendia que ela era inconstitucional, nunca tive dúvida e nunca neguei isso para os aposentados, não sou hipócrita, mas que eles não tinham culpa. Esse é o primeiro passo, já está resolvido. Agora tem que voltar eles para a folha. Voltar eles para a folha e pagar os 4 milhões de reais que faz parte da folha de pagamento. Por que tem que pagar? Porque vai ter que fazer cortes em outros lugares. Ah, não existe o dinheiro se acrescentar 4. Então faz um choque de gestão. Altera, corta em cargo comissionado, corta na ponta em lugares onde tiver alguma gordura, mas tem que pagar. Porque quem pariu o Matheus tem que balançar. A culpa não é do aposentado. A culpa é dos governos que passaram por aí e não tiveram planejamento para ver que a bola de neve ia estourar. Você foi comprando na sua casa, um dia você comprava leite, você comprava, tal, você já viu que o seu salário não estava dando, mas você deixou ficar de um tamanho, agora você fala que não tem jeito de pagar? Não. Então, tem que se fazer o choque necessário. E o plano de previdência já tramita aqui na Câmara? Não chegou aqui na Câmara, já cobramos isso, inclusive com documento do governo, e entendo isso como uma prioridade. Qualquer prefeito de Ipatinga hoje que não estabelecer como meta prioritária a criação de regime de previdência, a criação do fundo do aposentado e o retorno deles à folha, está na contramão da história. Presidente, o senhor falou do prefeito, na semana passada, 2 semanas atrás, Ipatinga mudou de prefeito, sai Sebastião Quintão do mesmo partido do senhor, o MDB, entra Gesso Nascimento, mas naquela ocasião teve uma fala do novo prefeito que gerou uma certa polêmica. O internauta vai ver a fala agora. Então o natural é sair o prefeito e entrar o vice. Não é mudar a chapa, não é colocar vereador que foi eleito para fazer leis, não para executar a administração, que é, sobretudo, um trabalho de pensar na cidade, pensar em todos os campos e não simplesmente ocupar a posição de uma Câmara Municipal, que, sem dúvida alguma, em relação à cidade, é um trabalho mais restrito. Então, presidente, essa fala, o senhor acha que foi uma provocação mesmo? O presidente da Câmara só cuida da Câmara, não tem noção de cidade, como deu a entender? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, a gente tem que ser muito equilibrado nesse momento que a cidade está vivendo. Nós já temos turbulência demais para a gente ficar buscando, às vezes, pelo em ovo. Mas ele foi infeliz na forma como ele falou. Eu até acredito que não é o que ele queria falar, mesmo que eu conheço bem o Gesso, ele gosta de Ipatinga, ele é um gentleman, né? Ele não tem muito esse tipo de princípio, mas ele foi infeliz, talvez com a fã daqueles vários microfones, a primeira entrevista e tal. E ele falou algo que tem parte de verdade e tem parte que não é verdade. A parte de verdade é que o vereador é para cuidar da Câmara, verdade. E a Câmara legisla e fiscaliza. Aí a gente cuida de lá também. Eu fui eleito vereador por Ipatinga, não fui candidato a prefeito. Depois fui eleito presidente. E entre as minhas prerrogativas e entre as minhas obrigações está a de substituir o prefeito e o vice, caso a justiça entenda que eles estavam sem habilitação legal para tal. Não vou chamar de ficha suja, porque senão eu vou ser tão deselegante quanto ele foi. Mas, a partir do momento que eles não podem ser prefeito, que a justiça mandou, é uma obrigação também do presidente. Ele esqueceu, apesar de ser um advogado. Mas, se isso acontecer, eu vou cumprir também o meu papel. Em momento algum, a Câmara tem se participado
dessa cassação, dessa retirada, esse problema é totalmente judicial, diga-se passagem, está na corte máxima, tanto da Justiça Comum, que é o STF, como da Justiça Eleitoral, que é o TSE. Presidente, o senhor, durante sua campanha, falou muito da questão da estabilidade política. Antes dessa posse, dias antes, o senhor, durante uma reunião, durante um evento na prefeitura, junto com o prefeito Jesus, o ex-prefeito Sebastião Quintão, falava de uma transição. Logo depois vem essa mudança, o senhor falou que não participou desse processo de renúncia, de desincompatibilização, como o prefeito disse, o ex-prefeito disse. Gera uma repercussão negativa quando se prega uma cidade que sofreu tanto com essa questão de estabilidade? Um processo igual esse foi feito? Eu vou voltar no período da eleição. Eu sou do partido do ex-prefeito Sebastião Quintão, apoiei o candidato, entendi que naquele momento a cidade precisava dessa mudança e o fiz com muita garra, com muita determinação. Talvez tenha sido o candidato vereador que mais caminhei com ele pela cidade, disparado, não tenho dúvida disso. Mas eu sempre deixei claro para ele que eu só o faria se ele estivesse registrado como candidato sem liminar. Isso eu deixei sempre muito claro, não só para ele, como para a imprensa, para todo mundo. E foi assim que ele caminhou até na eleição. O Sebastião Quintão disputou a eleição para prefeito de Patinga sem liminar, 100% autorizado pela Justiça Eleitoral. Pelo juiz, inclusive pelo promotor. Até o promotor eleitoral de Patinga, na oportunidade, se não me equivoco, do Dr. Fábio Finotti, assim como o juiz eleitoral, o Dr. Pataro, deferiram a candidatura do Sebastião Quintão. Então, eu cumpri na íntegra o que eu tinha na minha cabeça, que era boa para a cidade, e que eu tinha já, inclusive, me externado. Que se ele tivesse com liminar, eu não apoiava. 3 dias depois da eleição, ele foi julgado no TRE, porque aí o PT recorreu. E aí ele foi impugnado. Então, ele foi impugnado depois da eleição. Então, ele não disputou com liminar, e ali estava claro que a estabilidade viria. Agora, as instâncias superiores não entenderam assim. Bola de cristal não tem. Eu já ouvi falar em mãe Diná. Mãe Naná, eu ainda não conheço. Então, essa ainda não conheço. Mas eu tenho tranquilidade do que eu fiz. Quando eu concedi aquela entrevista com o prefeito, o motivo foi único. Estabilidade. Por quê? Porque estourou, veio aquele julgamento de 6-5, que definiu de retroatividade, aí criou já aquele ouriçado, aquele ouriço. Aí, não, mas vai modular. Aí veio a ação para modular, veio o julgamento, não modulou. Aí o servidor entrou em erupção, a cidade entrou em erupção. Por que nós fizemos aquilo ali? Para a gente tranquilizar o servidor de que, a partir do momento que consumasse, e se eu viesse, se eu vier a ser prefeito da cidade interino, que não teria caça às bruxas, que ninguém ia destruir o que está montado, nós íamos mexer pontualmente, porque é outro prefeito, no caso seria eu, mas nós demos essa tranquilidade exatamente preocupado com a estabilidade. Mas hoje o senhor se arrepende? Não, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que se arrepender das coisas que a gente faz para o mal. As coisas que a gente faz para o bem, a gente nunca deve se arrepender. Então, naquele momento, aquela coletiva foi única e exclusivamente para isso. Para que eu falasse para o servidor que caso houvesse mudança no comando da prefeitura, que não ia ter caça às bruxas. E eu vou repetir para ele, usando a sua audiência. Não vai ter caça às bruxas, vai ter mudança. Mas caça às bruxas não. Eu não trabalho dessa forma, a cidade de Patinga não aguenta isso. O que nós vamos fazer é mexer pontualmente, o que tiver bom, nós queremos que melhore. E o que tiver ruim, nós vamos trocar, não tenha dúvida. Se eu vier a ser prefeito de Patinga, a caneta é minha. Presidente, para a gente encerrar um assunto delicado, principalmente o senhor nessa condição de presidente. A Câmara, nessa última legislatura, está sendo chamada por alguns opositores de politicamente fraca. Teve uma renovação muito grande, mas que as pessoas não estão sentindo muita diferença. Um exemplo foi a última votação, a polêmica em torno da taxa de lixo, do IPTU, e eu ouvi uma expressão de um opositor que falava que o governo trabalhava na Câmara como um rolo compressor, tudo que mandava passa. É isso mesmo? Como é que está sendo essa articulação? Olha, hoje no governo? Na verdade, eu como presidente, eu nem voto. Só quando é Minerva. Eu não precisei de votar nenhum
ainda. Então seria muito fácil para mim ser covarde, falar que a Câmara tem vereador fraco, que o prefeito não trabalha desse jeito. Acho que a gente tem que ser muito realista. O Pimentel, dos 77 deputados de Minas, ele tem quase 60. E o mesmo opositor que aqui embaixo fala que aqui tem rolo compressor, não fala que lá tem. Então isso é muito relativo. Por isso a gente tem que ter muita sabedoria para a gente poder fazer esse tipo de análise. É óbvio que a Câmara veio com 13 vereadores novatos. E isso é um negócio complexo. Então, não que a culpa seja dos novatos, é que eles tiveram um tempo para ambientar, para conhecer como funciona e etc. Então, já passou um ano e meio. Sim, não, né? Eu vou chegar lá. Eu sempre trabalhei com a tese, esse papo de falar assim, tem que renovar tudo. Isso é muito relativo. Não é renovar tudo. É você fazer as coisas novas. E coisas novas não quer dizer que tem que ser feito com novo. Pode ser feito com novo, com velho, com meio termo, desde que o cara queira fazer coisas novas. Então, a população tem esse negócio de renovar tudo e agora está falando isso. Bom, mas isso agora não vem ao caso. A verdade é que o governo tem maioria aqui, sim. Ele sempre trabalhou com uma margem em torno de 13 vereadores a 14 vereadores, inclusive teve até 15, um recentemente que saiu da base. Então, realmente, ele tem uma larga vantagem aqui, isso ninguém vai negar. Agora, uma coisa tem que ser dito. O IPTU de Ipatinga, em momento algum, foi votado qualquer aumento aqui na casa. Então, isso tem que ficar muito claro para a população. Sabe por que o IPTU de Ipatinga aumentou? O IPTU de Ipatinga aumentou porque no último ano do governo anterior, das 94 mil, você está sabendo de primeira mão, das 94 mil residências cadastradas na cidade, 40 mil foram medidas novamente, usando um geoprocessamento meia boca, inclusive com drone. Então, 40 mil foram medidas novamente. E grande parte dessas casas, elas tinham aumento. O cara fez uma garagem, o outro fez uma puxada, tinha cara pagando de lote, que na verdade virou, hoje é um prédio. Então, todos esses 40 mil, no governo da Cecília, ela reviu e passou já para o governo revisto. Falta 54 mil para rever, mas 40 já reviu. Quando o governo pegou, se eu te entrego uma medida maior e é pago por metro, por construção, por metro quadrado, você é o prefeito, você tem duas alternativas. Ou você cobra o novo, ou você está praticando um ato de improbidade administrativa, porque você está abrindo mão de receita, que é impróbio. Então, o governo, quando pegou, ele teve que criar esse aumento, que não é do IPTU, é aumento do valor, porque aumentou o número de metros das casas. Então, que isso fique bem claro para a população, nenhum vereador de Ipatinga votou aumento de IPTU, mesmo porque nem veio projeto aqui para isso. Então, isso não é verdade. Isso é um fato que está sendo distorcido por quem quer distorcer, mas a verdade foi um redimensionamento, uma revisão que foi feita, e quem achar que ela está acima, é só fazer pedido de revisão que a prefeitura o faz. Não estou defendendo aqui valor de IPTU, estou falando qual que é a verdade. A taxa de lixo, sim, essa foi votada aqui no Legislativo. Essa era uma taxa que há dezenas, não sei se 30 anos, 20 anos, ela não passava por nenhum tipo de reajuste. Então, eu entendo que não deveria ter subido o tanto que subiu. Esse foi o erro. Né? Um valor muito discrepante. Mas, para você ter uma ideia, uma casa de médio porte na cidade de Ipatinga, ela pagava 5% da UFPI. Era tão velho a lei que nem era o UFPI, era a unidade de antes da UFPI. Entendeu? Só para você ter uma ideia. A unidade fiscal do município de Ipatinga. Então, o que acontece? 5% da UFPI, ele estava pagando, o UFPI hoje é R$108, ele estava pagando R$6 de taxa de lixo por ano. É claro. Sabe quanto que cobra o contrato da empresa que coleta lixo em Ipatinga? 25 milhões de reais por ano. Então, 25 milhões de reais por ano. Então, o cara estava pagando R$6 por ano. Ele passou a pagar, por exemplo, 7% da UFPI, só que por mês. Só que por mês. Então, ele passou a pagar, ao invés de pagar R$6, ele passou, por exemplo, a pagar R$8, mas por mês. Aí você multiplica 8 por 12, dá 96. Como não vai mandar um boleto por mês de R$8, manda só um por ano. Aí o cara pega e fala assim, puxa vida, passou de 7 para 96. Passou mesmo. É verdade. Entendeu? Coleta 12 vezes por semana na casa do cara, segunda, quarta e sexta.
4 semanas por mês, 12 coletas por menos de R$10 por mês. Só que não manda boleto todo mês. Então, o valor, se você parar para analisar, você consegue conversar sobre ele. Mas o problema é a forma como foi feito. Então, por isso que eu sempre defendo a tese que sempre que você vai fazer alterações, você precisa de ter a participação popular. Para você explicar o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu vi pessoas, por exemplo, trazendo boleto aqui, para mim ver, de taxa de lixo, trazendo de R$400, sendo que a casa mais cara de Ipatinga, o valor que ela paga de taxa de lixo, de coleta de lixo domiciliar, é 228. Ninguém em Ipatinga paga mais do que 228 por ano. Ah, mas como que tinha de 400? É comercial. Aí você vai ver a casa do cara tem um comércio. Então, a coleta dele não é residencial, é comercial. Então, automaticamente, o valor é diferente mesmo. Então, existe discrepância sim, principalmente quando confronta-se o velho com o novo. Mas existe também algumas informações deturpadas, uns por não conhecer a realidade e outros por tentar fazer do quanto pior melhor, e normalmente essas são pessoas que já passaram por aí pelo governo e não fizeram, e aí agora estão deixando essa situação, mas eu entendo que a população está certa na reclamação, porque hoje ninguém aguenta mais pagar altas taxas, altos valores, e principalmente porque a informação não chegou a ela antes, como deveria ter chegado na hora de discutir. A gente falava dessa questão da renovação aqui na Câmara, agora cria uma expectativa para as eleições. Ipatinga, nesses últimos anos, não tem nenhum representante na Assembleia, não tem nenhum representante federal. E hoje, o senhor como político dessa cidade, o que o senhor vê? Você acha que tem a expectativa de Ipatinga fazer um deputado estadual? E no mais, caso o ex-governador Antônio Anastasia venha a disputar o governo de Minas e leve, Ipatinga pode passar a ter um senador da República. Que é um senador que seria o ex-deputado Alexandre Silveira, que não tem um trâmite muito bom, principalmente com o grupo político do senhor, que é o MDB, historicamente. O que o senhor tem a dizer dessa conjuntura política daqui para frente? Olha, eu sou um ipatinguense nato. Eu nasci aqui na cidade de Ipatinga. Se o cara quer fazer pela minha cidade, e se ele pode ser um senador da República, eu não quero saber se torce para o Galo, para o Cruzeiro, para o América, quero saber se torce para Ipatinga, para o Vale do Aço, para o meu estado. Então, se o Alexandre Silveira vier a ser um senador da República, eu acho que a nossa região tem muito a ganhar com isso. Indiferente dele ser do meu partido ou não, do meu grupo político ou não, então eu acho que nós temos muito a ganhar com isso. Eu sempre prefiro que seja alguém do meu partido que eu tenho mais proximidade, né? Mas se não der para ser, que seja com qualquer que seja o nosso representante. Outro dia um cara brincou comigo, falou comigo assim, você viu que a Dilma, porque conhece, sabe quando eu sou do PT, você viu que a Dilma está falando em ser senadora por Minas? Isso é um absurdo. Eu falei, se o povo votar, é absurdo. O povo quis. E disse, passar, eu prefiro ela que eu Perrela. Aí ele falou assim, você sabe que você não está muito errado, não? Então, quer dizer, eu lembrei que nós já tivemos trem pior, entendeu? Então, nós temos que ter juízo na hora de votar. Sobre a nossa cidade, eu sempre trabalho com a tese de que nós temos que apoiar quem é daqui da nossa cidade e da nossa região. Mas não tem uma união. Eu sei, mas é verdade. Eu sou um defensor nato da eleição ela ser distrital. O voto distrital, para mim, vai ser a grande solução para os problemas do nosso país. Vai ser um passo muito grande. Porque o voto distrital, o Breno, o Nardielo, o João, o Antônio, que moram na cidade de Ipatinga, vai votar num deputado que seja representante do distrito. Qual que é o distrito? Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso, Jaguaraçu, que não sei o quê. Então, eu vou votar num cara que seja dessa região. Então, ele vai depois trabalhar para essa região, porque ele vai ser votado de novo aqui e eu sei de quem que eu vou cobrar. Mas os grandes caciques não aceitam. Por que ele não aceita? Porque eles estão no poder hoje e eles têm um poder aquisitivo muito grande da compra de liderança. Então, o cara de Uberaba, de Uberlândia, que é criador de boi zebu, que tem 20 mil boi no pasto, que vem aqui de helicóptero e compra liderança, você acha que ele quer distrital? Ele não quer, porque se for distrital, nem se quiser podemos votar nele. Então nós só vamos abaixar o preço de uma eleição, quanto ela custa de verdade, e ter representante mesmo da nossa região, quando nós tivermos o distrital.
que ainda bate na trave, todo mundo fala que vai pôr, mas não põe porque para eles não é interessante. Agora, sobre a próxima eleição, eu vou de novo conclamar, o que eu posso fazer é isso, conclamar o eleitor aqui da nossa região em votar em alguém aqui da nossa região, indiferente partido. Nós temos para todos os gostos, nós temos azul, amarelo, verde, vermelho, de maneira de um partido do outro, escolhe o que for o seu, entendeu? Escolhe o que for o seu. Eu não tenho dificuldade nenhuma com o partido, né? Outro dia um cara mesmo falou comigo assim, eu só voto no PT. Eu falei com ele, amém, mas escolha dentro do PT, assim como eu tenho que escolher dentro do meu partido, alguém que tenha compromisso com a nossa cidade, que tenha uma história realmente para fazer alguma coisa. Não me interessa a coloração partidária, se partido fosse bom, não chamar partido, chamar juntado, entendeu? Então, o que nós precisamos é de pessoas comprometidas com a nossa região, indiferente da bandeira partidária dele. Presidente, muito obrigado, é um prazer falar com o senhor mais uma vez. A gente vai deixar o canal aberto para sempre que tiver novidade aqui no Legislativo, para levar para o internauta, saber o que acontece nessa cidade, os bastidores da política aqui. Foi um prazer enorme conversar com o senhor aqui pelo Zuc. O prazer foi nosso, mais uma vez, de recebê-lo. E eu sempre gosto de deixar bem claro o seguinte, eu fui eleito vereador em Ipatinga, depois fui eleito presidente da Câmara. Se eu for alçado, se vier a acontecer de ser alçado a condição de prefeito de Ipatinga, vai ser por uma determinação judicial. E aí, eis-me aqui, porque toda autoridade é constituída por Deus. Se o Senhor entende que eu é quem vai ser alçado nesse momento, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me dar condição. E o meu compromisso é com a cidade de Ipatinga. Eu não vou para a prefeitura, caso eu vá, eu gosto sempre de deixar isso claro, porque eu tenho muita ética, eu nem gosto de falar sobre esse assunto, você está arrancando leite de pedra de eu falar desse assunto com você, você é o único até agora, mas na verdade eu só irei à prefeitura se for alçado por uma condição judicial, e pode ter certeza, jamais irei para lá para fazer política, se eu for para lá é para fazer gestão. Eu sou gestor público por graduação, eu gosto do que eu faço, procurei estudar para poder ser o menos pior possível, o melhor que eu puder dar para a cidade de Ipatinga. Então, se eu tiver que estar lá um dia, seja agora, seja quando for, vai ser para fazer gestão, a cidade de Ipatinga não aguenta mais política. Obrigado, presidente. Zug, conteúdo o tempo todo.